Cada passo que eu dou na vida é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a melhor guarida e da morte não temo laver. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. Passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas, que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. Passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Às vezes sinto-me tão isolado, quando as tristezas vêm me assolar. Então eu olho para o Mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. Passo a passo sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Igreja e amigos que aqui estão, abramos a Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo de número 30. Há muitos dias há um assunto que desejo falar com a igreja, por vários assuntos, mas agora eu falo de um assunto específico. Mas sempre pedimos a Deus que nos direcione. E esta noite, quando eu pensei que estava tudo pronto, Deus nos levou a esse texto, que nada a ver tem com o que gostaríamos de conversar com os irmãos. Você não tem ideia da importância que este culto da família. E geralmente as pessoas que mais frequentam são as pessoas que precisam menos, porque é natural que quem se aproxima de Deus esteja mais afinado com Ele. Quem mais precisa são os que menos comparecem. O negócio é tão sério que às vezes eu estou aqui e há pessoas que quando eu as vejo aqui, eu já sei, estão com algum tipo de dificuldade. Mas o objetivo não é que seja assim. Há pessoas que querem Cristo como um analgésico.
apertou a dor, eles correm para Cristo, aparentemente resolvem uma situação e eles tornam-se crentes relapsos outra vez. Esse negócio de comunhão com Deus é uma construção. E por mais que aparentemente nós estejamos bem, aí é que nós devemos aproximar de Cristo. Não há felicidade completa entre um homem, mulher e filhos se Jesus não for o centro. As pessoas querem se enganar, achando que isso é possível. Não é. Um homem só é fiel a uma mulher se ele tiver o temor de Deus na vida dele. Uma mulher só é fiel a um homem se o temor de Deus estiver na vida dela. Porque tanto o homem quanto a mulher, eles são tentados. Os filhos só respeitarão os pais, liderança na escola, na igreja, se Cristo estiver neles. No caso contrário, não há possibilidade, porque o ser humano é mau, nós somos ruins. Quando nós permitimos que o Espírito de Deus habite em nós e nos guie, nos direcione, nos oriente, aí nós nos submetemos a Ele, e por causa da submissão a Ele, nós cumprimos todas as regras e padrões que são impostas a nós. No caso contrário, nós não temos forças. É por esse motivo que Paulo diz que há uma guerra travada constantemente dentro de cada um de nós. Nenhum de nós somos melhores do que o outro. Todos nós somos do mesmo material. Mas quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais nós nos tornaremos parecidos com Ele. E é isto que Paulo diz em Efésios, que nós precisamos imitá-lo como filho amado, em Efésios 5 e 1. Mas nós queremos ler com a igreja apenas Efésios 4 e 30, que diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selados para o dia da redenção. Leiamos todos juntos em alto e bom som, compassadamente, a fim de que todos nós entendamos. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selados para o dia da redenção. Nós estamos colocando como tema o seguinte: como não entristecer o Espírito Santo em família? Alguém acha que é possível nós separarmos uma vida de comunhão com Deus da vida de comunhão no lar? Tem gente que acha que é possível. Não é. Se nós não formos tementes a Deus, nós não conseguiremos ajustar a nossa vida. Marido e esposa, esposa e marido, filhos e pais, pais e filhos. É impossível. Aí às vezes as pessoas dizem assim: pastor, me ajude nisso. Tá bom, vamos lá. É só que eles querem resolver a vida conjugal, mas sem resolver a vida espiritual. E uma coisa é totalmente dependente da outra, e nós compreenderemos isso. Eu não tenho como dizer isso tudo hoje para os irmãos, porque eu quero que você entenda, e nós precisaremos de alguns dias falando sobre esse assunto.
Para você ter uma ideia, esse versículo que nós lemos, ele está ligado desde o versículo de número 17. E ele segue em frente. Mas eu divido assim, para que nós compreendamos melhor. Entre os versículos 17 e 19, que talvez são os únicos que nós conseguiremos ver hoje, está a orientação. Uma orientação básica do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E os irmãos viram que a maior parte das pessoas que aqui estão são pessoas crentes, é a igreja. Os versículos de número 20 até o versículo de número 24 está a fundamentação que Paulo usa. 17 a 19 está a orientação que ele dá. Dos versículos 20 ao 24 está a fundamentação dele. Somente dos versículos 25 a 32 é que nós encontramos a aplicação do apóstolo Paulo mediante esse texto. Então vamos lá a orientação que ele dá dos versículos 17 ao versículo 19. Acabamos de ler que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Vários nomes recebe na Bíblia: Espírito Santo de Deus, o Espírito Eterno, o Espírito da Graça, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus. Enfim, sempre tratado de alguma forma. Em nada é diminuído de Deus Pai e Filho, não. É chamado a terceira pessoa da Trindade como uma forma de classificarmos para melhor estudarmos, aprendermos. Mas é um só Deus, subsistente em três pessoas distintas. E o Espírito Santo, chamado por nós a terceira pessoa da Trindade, mas em nada é diminuído de Deus Pai e Deus Filho. Ele é uma pessoa. Por esse motivo tem sentimentos. E um dos sentimentos que nós não podemos causar a ele é exatamente a tristeza. Porque ele nos selou. E selo aqui não é batismo no Espírito Santo. Selo é uma marca, é um distintivo, é algo que ele dá a cada um de nós, identificando que nós somos dele. Antes você e eu estávamos no lixo, no monturo. O salmista diz isso, mas o Senhor nos tirou de lá e nos fez assentar entre os príncipes do seu povo. Nós não temos visivelmente na mão, na testa, esse selo. Nós não vemos, mas nós estamos marcados por ele. E embora nós não enxerguemos um sinal em nós, mas há. E se isso não tem sido perceptível por onde passamos, hoje é noite de sermos marcados pelo Espírito Santo de Deus. Porque sem que eu diga que sou, sem que você ande com a placa no peito, cinturão, dizendo que és, mas as pessoas precisam ver isso em nós. E como nós estamos falando de família, precisa ser visto na nossa família. E se ele não é visto em nós, causa tristeza nele. Às vezes nós atacamos o pecado
de adultério, prostituição e outros mais. E não atentamos para o que Paulo diz também nessa carta, no 5:18, dizendo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sendo pecado embriagar-se, também é pecado não ser cheio do Espírito. Se nós não podemos encher a cara de cana porque é pecado, nós precisamos andar cheios do Espírito Santo, porque se assim não for, nós estaremos em pecado e seremos levados a pecar ainda mais. Somente o bom Espírito de Deus poderá nos encher a tal ponto de enojarmos o pecado e as práticas pecaminosas pelas quais diariamente nós somos tentados. E como Deus não quer que nós entristeçamos ao Espírito em nossa família, Ele nos adverte, a partir do versículo de número 17, trazendo as suas orientações. É Paulo falando: e digo isto, e testifico no Senhor. Todos nós sabemos que era a terceira viagem missionária de Paulo. Ele chega a Éfeso, onde tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o grande templo da deusa Diana, onde uma das maiores formas de renda naqueles dias eram as miniaturas que eram vendidas da idolatria que havia naquele lugar. Por aproximadamente 3 anos, Paulo fica ali, e foi o local onde ele mais demorou. E a forma que o Espírito de Deus usou a Paulo naquele lugar foi tão violenta, que não temos como dizer outra coisa a não ser que naqueles dias a grande Éfeso foi avivada. Porque a Bíblia diz que haviam curas constantes. Lenços e aventais de Paulo curavam. Os feiticeiros traziam seus livros e os queimavam em praça pública, dizendo naqueles dias que a fé deles nada valia. Mas eles estavam famintos pelo Deus em que Paulo estava pregando. Eu fico com vergonha quando leio isso, porque foram 3 anos. Aquele local na época havia aproximadamente 300 mil habitantes. E aquele lugar foi revolucionado pela presença de um homem. O que nós estamos fazendo, pelo amor de Deus? Certamente Paulo agora está preso e escreve a carta. E com muita autoridade ele diz: eu estou dizendo e testificando no Senhor. Não era apenas ditos de um homem, era o testemunho do Espírito que habitava na vida de Paulo, que habita em nossas vidas. Mas Paulo em nada se vê importante, porque ele só dizia e testificava, porque o Espírito estava nele e ele falava em nome do Senhor, diz o texto. E por isso ele tinha autoridade para dizer, versículo 17: para que não andeis mais. As pessoas vinham se converter
Mas no momento em que nós nos entregamos a Cristo, nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. E nós ainda estamos cheios de mazelas e esquisitices. E somente o Espírito de Deus, gerando Cristo em nós, Ele nos dará graça para não andarmos mais como naqueles dias andavam os outros gentios. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas sentem-se privilegiadas em fazer parte de qualquer coisa que eles chamem de religião. E nós estamos vendo a triste realidade de pessoas que têm uma verdadeira fé, uma verdadeira palavra, que tem um Senhor que não está morto, porque por 3 dias esteve, mas já está vivo. Ele ressuscitou ao 3º dia. E as pessoas têm perdido a coragem de falar no nome desse Cristo e de professarem a sua fé nele. Nós precisamos tomar uma decisão, porque Deus não quer a nossa vida departamentalizada. Ele quer crentes cheios, pelo menos, de coragem. E Ele começará pelas nossas famílias, pelas nossas vidas. Quando nós nos convertermos a Ele de verdade. Porque muitas pessoas ainda vivem a insensibilidade espiritual, porque alguma área da sua vida ainda permanece corrompida. E eles ficam procurando um jeitinho brasileiro para tudo. Você pode encontrar um jeito brasileiro para tudo, mas nós não somos daqui da terra. A nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui de passagem, e a passagem é rápida. Nós precisamos decidir e fazermos alguma coisa. Saia daqui diferente. Não ande mais como quem não tem a Cristo. Cada dia que se passa está parecendo cada vez mais normal. As pessoas brincarem como se culto nada fosse, darem glória a Deus com molecagem, como se nada fosse. Já existe grupo de paródia e grupo de humor para mangar de coisa evangélica. Biblicamente, isso é pecado. E se nós ridicularizarmos a nossa fé, o que dirão as outras pessoas? Qual é a outra fé? Qual é o outro segmento que você vê as pessoas brincarem com os momentos de cerimônia deles? Qual? Não existe. É só nós que queremos fazer essa palhaçada enquanto nós servimos a Deus. Se você for cantar na sua casa, no culto doméstico, tenha reverência. Se você for ler a palavra em sua casa, tenha reverência. Toda e qualquer forma de culto que nós formos oferecer ao verdadeiro Deus é de verdade também para Ele. E nós veremos uma ação de Deus tão poderosa que nós nos espantaremos quando nós levarmos Deus a sério. O texto sagrado diz
ainda na vaidade do seu sentido. A corrupção e a santificação, elas começam na mente. São os sentidos que são aguçados para o erro ou para o acerto. As pessoas começam a dizer: isso não tem problema, aquilo também não tem problema, e eles vão se corrompendo nisso. E nós precisamos da sensibilidade do Espírito de Deus para sabermos quando nós não estamos respeitando os limites que deveríamos, para que não entristeçamos o Espírito Santo em nossa família. A Bíblia diz que nós não podemos andar na vaidade dos nossos sentidos, de qualquer forma, de qualquer jeito, porque para nós parece que nada vale, está tudo muito comum e natural, normal. Porque quando nós deixamos ser levados pela vaidade do sentido, versículo 18, e entenebrecidos no entendimento, ou seja, uma escuridão espiritual é tomada na nossa mente, cauterizando a nossa consciência, não deixando mais que percebamos o que é errado e o que é certo, porque afinal de contas nós nada consideramos mais. E nisto há uma ação do inimigo, porque o próprio apóstolo Paulo diz, vamos ler esse texto, 2 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 4 também. 2 aos Coríntios 4 diz: nos quais o Deus é D minúsculo, isso aqui é o diabo, deste século, porque o mundo jaz no maligno, cegou o quê? Todo tipo de entendimento. Observe que está no plural, os entendimentos. O entendimento que pode vir pelo ouvido, pela audição, o entendimento que pode vir pela mente, o entendimento que pode vir pelos olhos, enfim, todos os entendimentos dos incrédulos, levando-os à incredulidade. E nós estudamos domingo sobre isso, que o Senhor Jesus repreendeu os discípulos porque eles não creram, falta de fé, e isso endureceu o coração deles, porque eles continuaram sem crer, perseveraram em não crer na ressurreição de Cristo, e o Senhor os repreendeu por isso. E o versículo de número 4 continua dizendo: para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. É possível que alguém no nosso meio ainda não seja resplandecida a luz do Evangelho, porque de fato, de verdade, não querem. Há pessoas que são advertidas e não gostam, há pessoas que são orientadas e odeiam isso, mas as pessoas querem viver bem. É impossível, porque no mundo espiritual existe algo chamado de autoridade e legalidade. E quando nós deixamos sequer um espaço aberto da nossa vida, ali o inimigo poderá se utilizar para atuar. E como ele veio matar, roubar e destruir, ele não tem pressa. Tem uma qualidade que nós lutamos por ela e nós não conseguimos: perseverança. O inimigo vai te esperar 100 anos, se necessário for. E no dia que tu deixares de orar, de ler a Bíblia, de consagrar e de vigiar, ele vai te atacar. A quem se empolgue, eu quero pregar, eu quero cantar. Eu já disse a vocês,
desde limpar o chão até sentar na cadeira do centro, presidir esse campo, é um trabalho espiritual melindroso. E se nós não levarmos tudo isso muito a sério, nós não chegaremos no final da caminhada, porque perseverantemente Ele aguardará. Fracasso nosso, para nos acabar de vez. O versículo de número a seguir, terminamos o 4:4, ainda tem: a luz do Evangelho da glória de Cristo. Observe que o Evangelho tem uma luz, mas a glória nunca é do homem, a glória é de Cristo. O que Ele não quer, o nosso aniversário, é que a luz de Cristo resplandeça em nós. É por isso que Ele fica querendo ofuscar, mas Ele não ofuscará, porque o nosso entendimento está sendo aberto, que é a imagem de Deus. Então o selo de Deus está naqueles que o entendimento não foi entenebrecido, que a incredulidade não entrou neles. Então vai resplandecer a luz do Evangelho, a glória de Cristo estará na nossa vida, e a imagem de Deus estará em nós, consequentemente na nossa família. Efésios capítulo 4, versículo de número 18. Entenebrecidos entendimentos, separados da vida de Deus. Irmãos, se o nosso entendimento for escurecido e nós não compreendemos, nós viveremos tal qual aqueles que não servem a Deus, separados da vida de Deus. Porque qual é a vida de Deus que Ele quer para a sua família? Paz. 1 Tessalonicenses 5:23. E o Deus de paz vos santifique em tudo e em toda a vossa maneira de viver, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente encontrados irrepreensíveis para o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Deus quer para a sua vida? Paz. Filipenses 4:7 a seguir: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, habite em vós rica e abundantemente. É isso que Deus quer. Mas como isso será produzido no nosso lar, se falta em nós essa entrega total a Deus, se nós estamos separados da vida de Deus? Sabe por que o mundo vive assim? É por causa disso aqui, pela ignorância que há neles. Ignorância aqui não é a forma como nós compreendemos de alguém bruto. Ignorância aqui é falta de conhecimento, falta de entendimento. Mateus 22:29, Jesus disse assim: os homens erram por não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Irmão, você conhece as Escrituras, ainda que nós não tenhamos um conhecimento muito profundo, mas nós estamos aqui domingo pela manhã, 1 hora de aula bíblica. Aí a gente volta domingo à noite, geralmente entre 50 a 40 minutos de aula bíblica. A gente volta segunda-feira, às vezes passa de 1 hora de aula bíblica. Nós já voltamos quarta-feira, nós já estamos aí a pelo menos 30 minutos de aula bíblica. Aí sexta-feira, escola bíblica dominical, fora os meios-dias com Deus, que no mínimo 3 minutos de aula bíblica, quando não 5 ou 6 minutos, e juntando isso durante um ano, de segunda a sexta, dá um curso teológico. Pelo amor de Deus, como nós poderíamos dizer que somos ignorantes a essa verdade? Se o mundo anda mal, é por causa da ignorância que há nele, pela falta
conhecimento da palavra de Deus. Aí o versículo 18 finalmente diz assim: e pela dureza do seu coração. Veja só, o versículo começa dizendo: entenebrecido no entendimento, ou seja, é escurecido, não consegue compreender. Automaticamente, separados estão da vida de Deus, aí não sabe nem o que é prazer da vida, vivem vegetando. Isso acontece pela ignorância que há neles, falta de conhecimento da palavra. Isso gera uma dureza em seu coração, o que é totalmente diferente de nós que tememos a Deus, servimos a Deus. Versículo de número 19, aqui estão as orientações. Versículo de número 19: os quais, havendo perdido, observe que todo mundo já teve, quando inocente era, lá no Éden. Quando nasce inocentemente, mas a vida leva o ser humano a perder. É por isso que pai e mãe são diretamente responsáveis pelos filhos na educação cristã, para que ao invés de eles perder, seja conservado. A educação dos nossos filhos primária não é a escola e não é a igreja, é o nosso lar. O papai e a mamãe precisam abraçar essa responsabilidade, para que os nossos filhos não percam o que a eles foi dado por Deus. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, à medida que a pessoa distancia de Deus, ele perde todo o sentimento bom, toda a característica boa. Quando você lê Marcos 9, 44, 46, 48, que diz assim: aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, quem é que tu pensa que é o bicho ali? O ser humano. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos. Fomos criados por Deus? Sim. Nós estamos aqui para quê? Para fazer a vontade de Deus? Mas nem todo mundo quer fazer, se submeter a isto. E a cada dia que se passa, o ser humano vai se distanciando de Deus, ao ponto de chegar a essa situação, o qual, tendo perdido todo o sentimento e se entregando à dissolução. Se você não ler a Bíblia hoje, amanhã você também não terá vontade de ler, e depois também não. Alguém me diz assim: Silvio, o que tu faz para ter vontade de ler a Bíblia? Leia sem ter vontade, até ter vontade de ler. Porque a carne, ela tem que ser crucificada e morta. Porque quando a carne é morta, aí Cristo ressuscita em nós. Aí nós viveremos a vida de Cristo em nós. Aí não é mais nós, é Cristo vivendo em nós. Aí nós faremos como disse Paulo nessa carta 3,14 em seguir, quando ele diz assim: que habite em nós toda a plenitude da divindade. Olha que oração ousada. Somente em Colossenses 1:9 e 2:9 que Paulo diz que toda a plenitude da divindade habitava em Cristo. Aí Paulo em Efésios faz o mesmo pedido do que aconteceu na vida de Cristo. Ele diz: eu quero também em mim, porque João 14:12 disse que nós faríamos as obras que ele fez e maiores ainda. Aí quando eu olho para esse texto, e se entregam a toda dissolução, para com avidez, para com uma prática contínua, empolgante. Quem é que é crente aqui que já foi
gostava do álcool, gostava de bebida alcoólica, de droga, algum tipo de coisa ruim. Olha aí. Vocês sabem qual é a lenda do álcool, da bebida alcoólica? Já ouviram falar sobre isso? Não sou pregador de lenda, mas da Bíblia Sagrada. Mas diz uma lenda que a bebida alcoólica foi firmada em 4 tipos de sangue. O sangue do pavão. A pessoa começa a beber e começa a se achar bonito. Tem gente que no primeiro gole até se arrepia todo. Ele acha que está abafando. O sangue do leão. A pessoa quando fica bêbado quer logo brigar, valente. Dificilmente não se dão as bebidas para não ter no meio uma confusão. Sempre tem. Mas depois disse que é misturar o sangue do macaco. Acaba vira palhaço. Ri de nada. Acha nada engraçado. E no final é o povo que está rindo dele ou dela. Eu já vi pessoas que deixaram de beber porque disseram ter ido para uma festa e disse não iria beber naquele dia. E ficou só observando os outros. E aquela pessoa disse que dizia assim, eu faço isso, e alguém dizia, faz pior. O quê? Faz. Aí ele disse que as pessoas colocavam e ele derramava. Na hora que ele derramava, ele disse, hoje eu vou só observar. E aí disse, e aquele? Ele disse, não, tu faz de semelhante. Ele disse que quando terminou, ele disse, nunca mais. Mas o 4º tipo de sangue que disse que era a lenda que era misturada à bebida para formar o que as pessoas utilizam, era a do porco. Porque depois amanhece o dia em casa, alguns defecados, urinados, vomitam-se, e é uma vergonha total. Nós louvamos a Deus porque você foi, mas o Espírito de Jesus Cristo te arrancou de lá. Se antes você se enchia de todas estas porcarias, mas agora se enche do Espírito Santo de Deus. Deus quer me encher do Espírito Santo. Deus quer me encher do Espírito Santo. Deus quer me encher do Espírito Santo. Porque assim como você vivia dominado por outras coisas que nada valiam e te levavam à miséria, o Espírito Santo quer te encher de poder e de graça, para que você seja um referencial para glorificar e exaltar o nome eterno de Jesus Cristo de Nazaré, para a glória e para o louvor do nome dele. As pessoas viviam assim e sentiam prazer nisso. Alguém perdeu família, alguém perdeu saúde, alguém perdeu tudo. Alguém perdeu até a vida. Talvez, se você pensar um pouco, você lembrará de pessoas que, se não fosse estas coisas, estariam aqui, mas não estão mais. Mas você está. Diante de muitos, Deus tirou você. E Deus te tirou para um propósito, para um objetivo.
Nós não temos nenhum motivo para sairmos da presença de Deus em busca destas porcarias de onde nós estávamos, porque aqui é melhor. Aqui o Pai tem calçado novo, aqui o Pai tem anel no dedo, aqui o Pai tem bezerro cevado para festejar o retorno, aqui o Pai tem festa para fazer. Hoje é noite de reconciliação, hoje é noite de você se entregar a Cristo. O que se amarra no mundo, se Cristo é a liberdade. Eu me alegro em Deus, porque em Cristo há liberdade. Eu sou livre. Eu venho para cá todos os dias, mas eu sinto uma alegria na minha alma. Eu fico feliz, eu fico rouco, mas eu fico alegre. O corpo cansa, os olhos ficam fundos, mas há uma alegria na minha alma, porque há um Espírito de poder que nos sustenta e nos dá graça e força para prosseguir. Eu quero parar de beber para eu ser crente. Você vem ser crente, mesmo bebendo, não tem problema. Não pode eu ir beber, porque já sou crente, mas você pode vir. Você não suportará por muito tempo, porque este Espírito que falo-lhes nesta noite, ele é poderoso para agir de uma forma sobrenatural. Ele quer ser o teu amigo. Ele quer ser o teu companheiro. Ele não liberta só de algo, não. Ele liberta de pornografia. Ele liberta da mentira. Ele liberta de toda e qualquer tipo de desgraça. Porque Ele é o Espírito da graça. Para com avidez cometerem toda impureza. Não é que eu só bebo, mentira, mentiroso. A bebida chama outras coisas, porque a Bíblia diz em Oséias 4:11 que ela tira a inteligência. Em Oséias 7:5, eles não usavam essa prática exatamente porque se corrompiam. Em Timóteo diz que os obreiros não deveriam ser dados ao vinho. Por quê? Porque o sacerdote era proibido de beber, Levítico 10:1. Os reis eram proibidos de beberem bebida alcoólica, Provérbios 31:4 a seguir. Os profetas eram proibidos de beber bebida alcoólica, Isaías 28:7. E também os magistrados eram proibidos, Isaías capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas um pastor, mas naquela igreja permite isso ou aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa: tem um bocado de gente sem compromisso com Deus e sem compromisso com a palavra de Deus. Tu quer beber? Então bebe água, que foi o que Deus fez para tu beber, e ponto final. E Ele é água da vida, Ele é água viva. Ele quer mudar o teu ser e tirar todo tipo de dependência que você tem. Quando nós olhamos para o texto sagrado, em Efésios capítulo 4, versículo de número 20, agora nós vamos entrar na fundamentação. Aí ele usa duas palavras, mas vós, porque do 17 ao 19, ele mostra a orientação de como acontece no mundo. Voltando-se para a igreja, diz, mas vós, ou seja, ao contrário deles, nós não devemos fazer como faz no mundo, nós não devemos viver como vive o mundo. Aí as pessoas que dizem assim, Silvio, mas todo mundo está fazendo. Deixa essa besteira de todo mundo. Você é noivo de Cristo. Você foi comprado com alto preço. O Espírito Santo te selou. Ele mora dentro de você. Você sabe, é por isso que as igrejas da Europa esfriaram e fecharam,
por causa dessa molecagem que começaram a fazer o evangelho. Abre porta para isso, abre porta para aquilo. E foi o Senhor se afastando e a santidade saindo do meio deles. A santidade ainda convém ao povo de Deus e à igreja de Cristo Jesus. Jovem, você pode ser santo. Adolescente, você pode ser santo. Criança, você pode ser santo. A irmã pode ser santo. O irmão pode ser santo. O obreiro deve e tem que ser santo. Todos nós precisamos e devemos viver uma vida de santidade, porque se o mundo vive de ponta cabeça, mas nós não aprendestes assim a Cristo? O que Paulo está dizendo não é se nós aprendemos de Cristo, porque de Cristo se aprende em livro. O que Paulo está dizendo não é se a gente já leu sobre Cristo. Tem um bocado de teólogo que já leram sobre Cristo e conhecem muito sobre Cristo e morarão no inferno. Só que é muito sério, porque apenas o conhecimento na mente não liberta. Ele tem que descer para o coração. Você pode aprender sobre qualquer pessoa, desde quando tenha disponibilidade para pesquisar e saber. Agora, a maioria das pessoas que você procurar saber sobre elas, você só vai aprender sobre elas. Vocês não têm como aprenderem com elas. Mas Jesus, você tem como aprender com Ele. Porque Jesus está vivo. O poder do Evangelho está porque Jesus ressuscitou. O pecado nos levou à morte. Na morte nós pensávamos que as nossas obras poderiam nos salvar. É mentira. Mas o amor de Deus se revelou pela humanidade, dando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário e por isso Ele nos mandou pregar, e nós pregamos empolgados, porque Jesus Cristo está vivo e aqui nesta noite. E se você não quiser entristecer o Espírito de Deus, você deve receber estas orientações. E aqui está a primeira fundamentação: não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, você não está aprendendo com Jesus. Que o problema é que as pessoas querem um monte de gente desmantelada para aprender. As pessoas querem errar e se fundamentar em erros alheios. E a palavra diz que nós devemos aprender a Cristo. É dele que nós precisamos aprender. Versículo 21. Se é que eu tendes ouvido, e nele fostes ensinados, olha o lugar que nós devemos aprender. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados. Como está a verdade em Jesus? Amigo, tu pode ir para onde tu fores, a verdade é Jesus, a verdade está em Jesus, a verdade é a palavra de nosso Senhor Jesus. Tem outro caminho. Você vai sair daqui para onde? Se tomar essa decisão por Cristo. Versículo de número 22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos impulsionados pelo velho homem, o velho Adão, aquele que pecou, se rebelou, porque rebelião é não obedecer à voz de comando. A voz de comando de Deus era: não coma deste fruto. Eles comeram, se rebelaram contra Deus.
Então nós estamos vestindo do velho Adão. Aí Paulo está dizendo: vos despojeis do velho homem. Por que tem gente aqui que não mudou? Porque ainda está com o velho homem no couro dele. Porque ainda está com o velho homem no couro dela. Mas se você disser: Senhor, eu quero ser revestido do novo homem, eu quero ser segundo Jesus Cristo, a vida mudará, porque Jesus Cristo tem nova vida para nós. Não vem com esse negócio. Não é que eu tive um AVC, eu fiquei doido. Não, tu sabe que está doido. Não, é que eu tomei o estudo. Não, você sabe disso está muito bem. Você precisa nascer de novo. Quem nasceu de novo pode estar com 100 anos. É nova criatura na pessoa bendita de Senhor Jesus Cristo. Não, eu tenho que entender. Eu entendo. Eu não me coloco para fora. A igreja não é minha. Eu não morri na cruz. Mas a verdade nós pregaremos. A verdade que liberta. A verdade que pode até nos machucar, mas nos coloca no devido lugar. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida mudada. E pode ter 200 anos crente. Porque o novo homem nos revestiu. Caleb estava com 85. Ele disse: o vigor é o mesmo. Porque a gente vai acumulando um bocado de coisa. Não é que essa doença. Tu quer dizer que doença é mais forte do que o Cristo que pregamos nessa noite? Jesus é o maior no céu, na terra, embaixo da terra. Está escrito acerca dele: foi dado um nome a ele sobre todo nome, dos que já nasceram, dos que estão vivendo e dos que vêm aí para frente. E vai chegar o dia em que todos dobrarão os joelhos na presença dele e o confessarão com a boca que Deus deu a ele. Ele é Deus para a honra e a glória de Deus Pai. Todos haverão de reconhecer, até os demônios. Fique de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem quer se entregar a Cristo Jesus nessa noite, quem quer ser uma nova criatura na pessoa bendita Cristo, Senhor Jesus Cristo, é só Jesus que pode mudar. A única coisa que podemos é orar por você e pedir a graça de Deus para como não entristecer o Espírito Santo em família. Tem que andar por essas regras. E aí quarta a gente continua e vamos seguindo. Você precisa tomar um posicionamento diante de Deus. E esse posicionamento é só você quem pode tomar. Não tem outra pessoa que possa tomar por você. Tem alguém que quer reconciliar-se com Deus, se entregar a Cristo como Senhor e Salvador? Quantas pessoas entenderam essa palavra? Espírito do Senhor, eu te glorifico, eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico porque o Senhor trouxe todos estes meus irmãos e as minhas irmãs e me segurou até aqui. Para falar de uma forma tão clara e profunda a todos nós. Oh Espírito de Deus, nós não queremos te entristecer na nossa família nem na nossa vida espiritual, mas nós precisamos da tua ajuda. Ajuda-nos. Ajuda este homem, ajuda esta mulher, ajuda esta criança, ajuda este jovem, este adolescente. Ajuda-nos. Ajuda-nos. A ministração da palavra por hoje encerrou, mas a ministração do teu Espírito continuará.
Aquilo que nós não conseguimos dizer, diga-os. Aquilo que nós não conseguimos expressar, expressa-te. O Senhor é quem geme por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor nos mandou falar ao povo esta mensagem. Senhor, muda corações, muda comportamentos. Senhor, muda mentes. Senhor, muda, molda, trabalha em nós. Dá-nos uma audição aferida pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos uma mente controlada pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos um espírito reto pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos uma nova vida no Teu Espírito Santo. E nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. E nos dá da tua graça. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós precisamos de Ti. Nós não temos como viver sem você. O Senhor é a nossa vida. O Espírito do Todo-Poderoso nos fez e o Espírito do Todo-Poderoso nos dá vida. Não há possibilidade de nós vivermos sem o Senhor. O Senhor entende. Encha-nos do Teu Espírito Santo, porque nós desejamos, queremos, almejamos. E nós sabemos que não há perfeição em nós, mas se nós formos controlados por Ti, nós seremos diferentes. Ouça o gemido dos corações, da alma e do espírito deste povo que nos ouve nesta noite. Há um trabalhar do Senhor, há um quebrantar do Senhor em nós. O Senhor está nos levando para uma comunhão maior, uma vida vivida em Ti, Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, não somente agora, mas sempre. Toda a igreja diz